dia a todo mundo, amigos, seguidores do canal. Hoje, 31 de outubro, dia de Halloween. Então, claro que o nosso canal é dedicado à ficção fantástica, de terror e tal, diversos formatos. E a gente tinha que fazer alguma postagem específica do Halloween. É bem oportuno porque o Halloween ele vem se popularizando muito aqui no Brasil, né? Leituras as mais estapafúrdias sobre a data, o processo, sobre o fenômeno em si. Virou meio que uma Black Friday, é um outro troço também importado e que virou rotina, né? Hoje, Halloween tem festa nas escolas, tem loja vendendo adereços, chapéu de bruxa, e bagulhinhos e tal, virou um evento comercial tão bom quanto o dia dos namorados, dia do amante, dia do avô, dia disso, dia daquilo, tudo, claro, visando vender coisas, né? Só que tem que o Halloween ele tem uma origem muito antiga, uma origem ancestral, tem um significado profundo, até dependendo do ponto de vista, um significado religioso. É uma data importante para, principalmente para todo mundo que tem uma ancestralidade celta, né? Portuguesa do norte, galega, irlandesa, escocesa, etc, etc. Então o Halloween ele tem um significado, tem uma inserção na nossa cultura no Brasil, por conta dessa origem étnica de alguns dos colonizadores, né? Então o Halloween merece uma análise um pouco mais detida, senão vira só uma patuscada, né? Uma venda de bagulhinho. E esse é o objetivo dessa postagem aqui, né? Tem, inclusive, com essa popularização, veio também um monte de mal entendidos. Tem gente que é contra o Halloween porque acha que é sinistro, é diabólico, é do mal. E isso daí também é meio que assim. Então, tem esse tipo de antagonismo. Tem papagaiadas, tipo, transformar a data do Halloween no dia do Saci, é um negócio realmente chega a ser engraçado. Então eu vou fazer aqui, logo na sequência aqui, que estamos aqui contando com a participação da nossa bruxinha particular aqui da casa, a Bárbara Terror, né? Então nós vamos fazer uma postagem que é dividida em duas partes. A primeira parte é uma análise, um texto narrado, né? Claro, um texto que eu escrevi há algum tempo atrás a respeito das origens do Halloween. Então ele continua não tendo muito o que acrescentar, eu vou colá-lo aqui na sequência. E no fim tem uma narração minha também, de um conto da minha autoria, O Ingrediente Secreto, já foi publicado algumas vezes, já há alguns anos atrás. É uma história que eu gosto bastante, um pouco pesada, não é para criança, de jeito nenhum. E então vai aparecer lá agora a análise narrada e em seguida o conto Ingrediente Secreto. Espero que todo mundo goste. Vale a pena assistir até o fim. Um abraço a todos e bom Samhain para vocês. Saudações a todos os seguidores do canal e a quem porventura passe aqui pelo canal por acidente. A esses eu pediria que se inscrevessem e que dessem like, caso gostem da postagem, é claro, e marquem lá a sinetinha para receber novas postagens. Toda semana, no final de semana, sexta, sábado, às vezes no domingo pela manhã, eu tenho sempre uma postagem nova. As minhas postagens são ou narrações de contos clássicos de terror, ou narrações de contos de minha autoria, ou radiofonizações no velho estilo do rádio dos anos 60, 70 e 80. Bem, mas hoje, como é o dia 31 de outubro, dia do Halloween,
um canal dedicado à literatura fantástica de terror não poderia deixar a data passar em branco, não é mesmo? Bem, mas antes do conto, eu vou postar aqui ao final a narração de um de meus contos dedicados à data do Halloween, O Ingrediente Secreto. Mas antes do conto propriamente dito, eu vou ler para vocês aqui uma pequena análise que eu mesmo fiz a respeito da data e do formato que ela veio a adquirir aqui no Brasil. Então vamos lá. Inicialmente, compreendendo o Halloween no Brasil. Nos últimos tempos, as festividades do Halloween têm obtido cada vez mais penetração em nosso país e hoje já é presença obrigatória em festas particulares, comerciais de TV e até nas escolas. Apesar de representar uma manifestação antiga e profunda de caráter religioso, a leitura que nos chegou é um mero pastiche do que acontece tradicionalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Diga-se preliminarmente que o próprio formato e significado do Halloween naquele país já é um pastiche em si mesmo, tendo se afastado enormemente das origens remotas da data. O que era um festival central na vida das populações celtas antigas acabou por transformar-se num feriado infantil, com o célebre Doces ou Travessuras, manjadíssimo nos inúmeros filmes que nos acostumamos a ver e gostar. Essa metamorfose é perfeitamente natural, já que todos sabemos que o terror tem forte apelo infantil, podendo mesmo ser considerado uma versão mais adulta dos antigos contos de fada. Essa vestimenta norte-americana do Halloween, com a ajuda poderosa da indústria cinematográfica daquele país, acabou por impor-se não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Não acho adequado nem necessário que lutemos contra essa influência, pois, afinal, as culturas humanas são naturalmente permeáveis e uma acaba inevitavelmente influenciando a outra. Há um tempo atrás, alguns legisladores, sem nada melhor para fazer, quiseram transformar o Halloween no Dia do Saci, uma patética e tosca manifestação de nacionalismo subdesenvolvido. Nacionalismo é ótimo, mas tem melhores empregos, tais como resgatar a memória dos nossos heróis e da própria história do nosso país, tão maltratada por professores despreparados ou até mal intencionados. Para compreender o Halloween, é necessário mergulharmos nas brumas do tempo e considerarmos o ambiente e as condições de vida das populações celtas antigas. A saga destes povos ainda tem inúmeras lacunas, mas existem registros de seu estabelecimento na Europa Oriental há cerca de 4.000 anos. Ao longo de mais 1.500 anos, essas populações migraram na direção do Ocidente e, por volta do ano 500 a.C., ocupavam os territórios que hoje constituem Portugal, Espanha, França, Irlanda e a totalidade da Grã-Bretanha. Nos séculos seguintes, a invasão do Império Romano e depois dos bárbaros germânicos foi pouco a pouco empurrando as diversas tribos celtas cada vez mais para o oeste, até que acabaram espremidos no norte de Portugal, noroeste da Espanha, Galícia, noroeste da França, Bretanha, Irlanda, País de Gales e Escócia. Estas localidades compartilham até hoje o que podemos chamar de cultura celta sobrevivente. Estas tribos celtas eram essencialmente rurais e profundamente místicas, sendo lideradas espiritualmente por magos, conhecidos como druidas. Sua vida cotidiana era indissoluvelmente ligada à natureza e assim regrada por uma série de rituais mágicos ao longo do ano. Nestes festivais se buscavam as dádivas dos deuses por meio de oferendas e sacrifícios, inclusive de seres humanos. Dos 8 festivais anuais, destacarei aqui o Samhain, que com o passar dos séculos deu origem ao Halloween. O Samhain marca o auge do outono, ou o meio do caminho entre o verão e o inverno, o início do período sinistro de longas noites, frio e sombras. Para os celtas era o fim de um ano e início de outro. Na noite de 31 de outubro, aproximadamente, acreditavam eles que demônios e outros seres malignos rompiam o véu que separa seu mundo do nosso, visitando-nos. E não é mesmo? Para a nossa proteção era necessário que se fizessem oferendas e que as casas fossem guarnecidas por encantamentos e sortilégios.
Legumes esculpidos, normalmente nabos, com velas no seu interior, eram muito utilizados. Obviamente, a origem das abóboras do Halloween. Com a colonização da América do Norte pelos britânicos, muitos imigrantes de origem irlandesa, galesa e escocesa, todos celtas, trouxeram para o Novo Mundo a tradição do Samhain. O nome Halloween é uma deformação da expressão inglesa que significa véspera de Todos os Santos, já que após a chegada do cristianismo, passou-se a comemorar o Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro, entre o Samhain e o Dia dos Mortos, no 2 de novembro. Nesse novo mundo e com o avanço das sociedades modernas, o festival fundamental para a vida dos antigos celtas foi se transformando num feriado infantil, misturando novos elementos de terror moderno à sombria matriz ancestral. Modernamente, muitos movimentos ocultistas, neopagãos, entre outros, pegaram carona na data, adaptaram alguns rituais e assim foi nascendo o lado Dia das Bruxas do Halloween. Até aí tudo claro, mas no Brasil temos um problema. Vivemos no hemisfério sul, onde as estações do ano são invertidas em relação ao hemisfério norte. Assim, não tem véu nenhum sendo rompido na noite de 31 de outubro, nem estamos começando a mergulhar nas trevas do inverno, muito pelo contrário. Nosso Samhain acontece em termos cósmicos no dia 1º de maio. É então que temos que tomar cuidado. Amanhã, para nós, o que rola em termos celtas é o Festival da Primavera, o início do verão, o Beltane. Mas essa é uma outra conversa. De qualquer forma, eu bem que acendo a minha abóbora para divertir minhas filhas e manter a tradição. Além do mais, nunca se sabe. Bem, estabelecido esse preâmbulo, agora vamos ao conto, propriamente dito. Trata-se de Ingrediente Secreto, de minha autoria. Foi publicado originalmente em 2018 pela editora Rico, na antologia A Hora do Demônio, e posteriormente republicado pela editora Iluminari na antologia de 2019, Contos de Halloween. Ingrediente Secreto. Norberto amassou mais uma guimba no cinzeiro já cheio. O gesto traía uma irritação crescente que periodicamente o assaltava em momentos assim. Podia pressentir que a ligação telefônica logo chegaria e aquele ridículo toque over the rainbow do celular faria o ódio extravasar. Sempre que se atrasava na entrega dos produtos, a pressão do atravessador logo se fazia sentir. A demanda do mercado era permanente e suas obras, modéstia à parte, incomparáveis. Considerava-se um artesão, um artista mesmo, e que, portanto, deveria estar acima dessas pressões meramente comerciais. O problema é que o mundo real lá fora não concordava muito com Norberto. Realmente, seus produtos eram da mais alta qualidade e, principalmente, durabilidade. Por essa razão, alcançavam os preços exorbitantes que o mercado concordava alegremente em pagar. Entretanto, a cadeia logística que levava do artista ao consumidor final era longa e, como sabemos, o mercado precisa de previsibilidade em todo o processo. O artigo em questão era altamente perecível e a concorrência oferecia itens que mal duravam 6 meses. Os seus não. Os do ano passado, com certeza, estava ainda perfeitamente funcional. Por mais pressão que lhe fizessem, não era possível concluir a obra em menos de 1 ano, nem em mais. Seu processo artesanal fora aperfeiçoado por anos e, após a agonia típica do artista no processo de criação, a cada noite de 31 de outubro, eis que um novo exemplar estava pronto para seguir seu caminho. Somewhere over the rainbow, way up high. Maldito celular, demorou. Alô, sim, é ele, sim, claro, como sempre. Estará pronta, é claro, sim. A menos que você não pare de me encher o saco. Eu sei que hoje já é dia 30, cara. Que? Duvido muito. Mas me deixe trabalhar. Até mais, sim, até. Puta que pariu. Como um artista pode criar com um pé no saco desses? E esse papo de opção? Claro que está se referindo ao Gustavo, meu antigo assistente. Aprendeu tudo comigo, mas nunca chegará aos meus pés. Nunca. Depois de todos esses anos e ainda me vem com ameaças. Eles que procurem algo como as minhas meninas. Duvido muito. Ao contrário do que se podia esperar,
A ligação inoportuna teve o dom de quebrar a inércia de Norberto e lançá-lo de volta ao trabalho. Não gostava de admitir, mas sabia que estava atrasado. O diferencial de seus trabalhos era justamente o ingrediente final, só possível de se obter e aplicar exatamente à meia-noite do dia 31 de outubro. Sem ele, os seus produtos seriam tão perecíveis como os da concorrência, mas ainda havia alguns detalhes pendentes. Olhou para o velho relógio na parede da sala e soltou outro impropério. Já passava das 4 da manhã do dia 30 e estava longe do fim. Meditou por alguns minutos sobre o caminho a adotar. Dormir para recuperar as forças e voltar ao trabalho já descansado, ou tocar direto até acabar? Decidiu-se pela segunda opção, pois corria o risco de dormir pesado demais e acabar sem tempo para concluir a obra. Há meses vinha dormindo irregularmente e não era nada raro permanecer em sono profundo por muitas horas. Obrigação antes da devoção, era o que sua mãe sempre dizia. Além do mais, o material sempre necessitava de algumas poucas horas de repouso antes da aplicação do ingrediente derradeiro. Assim resolvido, Norberto encaminhou-se para a escada ao lado da cristaleira, mergulhando nas entranhas da casa. Em sua mente febril, o ranger dos passos nos velhos degraus de madeira pareciam rir dele, provocando pisadas mais pesadas numa instintiva retaliação. Ao final da escada, encarou uma brilhante porta de aço, cujo reflexo agregava algum brilho à penumbra predominante naquele porão. Antegozando o prazer do trabalho artístico à sua frente, o mestre sentiu-se calmo e focado no que tinha por fazer. Considerava um desafio alcançar um resultado ainda superior aos anteriores. Afinal, tinha uma matéria-prima da melhor qualidade. Chamava-se Sandra. Abrindo a porta, liberou um guincho metálico que, por sua vez, acionou uma série de murmúrios e lamentos desarticulados, provenientes do interior da sala. Tal efeito de agonia sonora foi ainda maior quando as luzes brancas e geladas foram acesas. Revelou-se então uma sala cirúrgica amadora, porém adequadamente arrumada, com seu centro ocupado por uma maca ladeada da mesa de instrumentos, localizada bem abaixo de uma lâmpada. Na mesa, um pequeno volume de não mais de 1 metro de comprimento agitava-se sobre os lençóis. Além da mesa de operações, bem na parede oposta, uma porta fechada. O homem alcançou na parede, ao lado do interruptor, seu velho jaleco verde água e, calçando as luvas de borracha, aproximou-se da mesa de operações. A cor da roupa causou em seu cérebro uma tranquilizadora associação de ideias, evocando as tranquilas águas de Bonito. Em resposta aos movimentos e à aproximação de Norberto, o volume sob os lençóis aumentou seus movimentos e murmúrios. O homem postou-se ao lado da mesa e contemplou sua obra incompleta, ou melhor, os excessos já retirados da matéria-prima original que repousavam numa grande bacia de aço inoxidável ao lado da maca. Pernas, braços, além de uma língua habilmente extraída pela raiz. Norberto frequentemente comparava sua arte à escultura. Gostava da imagem de que o escultor revelava uma forma pré-existente na pedra, apenas retirando paulatinamente os excessos do material. Ele também se imaginava expondo um ser destinado a outra vida, pela eliminação cuidadosa de tudo que fosse excessivo, inútil ou perigoso para suas novas funções. Repassou mentalmente as etapas por realizar nessa verdadeira tarefa de dar à luz a uma nova criatura. Checou a evolução da cicatrização dos pontos de onde extraíra material excedente. Fez o checklist do material a ser empregado para embalar as novas formas corpóreas e, batendo na testa, murmurou: "Como fui esquecer dos dentes, justo o mais perigoso a se retirar? Estou ficando velho mesmo." Em poucas horas, uma reluzente e ensanguentada arcada dentária foi deitar-se junto ao resto do material desnecessário. Após um reforço na dopagem, o novo ser foi então vestido com elegante roupa de couro negro, dotada de apêndices especialmente desenhados para a proteção dos pequenos cotos que se projetavam do tronco, onde outrora existiram braços e pernas. Uma exótica máscara, igualmente de couro, branco porém, encobria e disfarçava os ferimentos na boca, ainda inchada pela extração dos dentes. Perfeito.
Emocionado pelo resultado alcançado, Norberto atirou-se na cama ao lado da porta dos fundos e mergulhou num sono profundo e agitado. Uma sensação quase de pânico assaltou Norberto ao voltar subitamente do profundo sono. Estava coberto de suor e seu coração batia agitado. Teria perdido a hora? Além da janelinha da porta dos fundos, só escuridão. Consultando o celular, porém, acalmou-se. Faltavam ainda 20 minutos para meia-noite, tempo suficiente para concluir o processo. Após checar as condições vitais da ex-Sandra, deu-se por satisfeito e encaminhou-se para a porta dos fundos, abrindo-a completamente. Levava nos braços a banheira metálica, cheia dos despojos humanos encharcados de sangue. O cheiro úmido e vegetal da noite acariciou suas narinas e um vento frio invadiu a sala cirúrgica. No lado de fora, a noite abraçava um terreno de grama alta, onde se destacava um grande carvalho, alguns metros adiante. Tendo depositado a oferenda no solo, em frente da grande árvore, Norberto voltou à sala e encaminhou-se à mesa de operações, assobiando desafinadamente Over the Rainbow. Era sua forma de relaxar, pois mesmo após tantos e tantos ritos ao longo dos anos, nunca se acostumara nem conseguia olhar para o ápice da celebração. Às suas costas, oriundos do jardim, lhe chegavam os familiares ruídos de galhos se arrastando, entrechocando-se, cada vez mais próximos. Em seguida, o repulsivo ruído de ossos sendo mastigados e um gorgolejo semelhante à sopa quente sendo sorvida. Sem jamais voltar-se, aproximou seu rosto de máscara branca, quase tocando-a. O par de olhos por trás do couro parecia esbugalhado, além do fisicamente possível. Não fitava a face de Norberto, mas algo atrás dele. A experiência de assistir à lenta passagem da sanidade para a loucura através da janela da alma das vítimas era sempre fascinante para ele. Em minutos, sua obra estaria terminada pela ação daquele demônio, visitante de nosso mundo a cada noite de Samhain. No fim de tudo, restaria sobre a maca apenas uma valiosa boneca viva, desprovida de razão, consciência e alma. Uma bênção, já que aquele corpo sobreviveria em tais inumanas condições por longo tempo. O gozo de contemplar a captura da mente e alma da moça, porém, foi subitamente interrompido para Norberto. Os olhos daquilo que for um dia um ser humano nublaram-se para sempre. O tronco adornado em couro negro arqueou-se em agonia uma última vez. O maltratado coração não suportara o suplício. No último minuto, o corpo e a alma da menina escaparam de seus horrendos destinos. A frustração do demônio do Samhain preencheu a sala como uma avassaladora onda de ódio e não restou a Norberto nenhuma alternativa exceto voltar-se e contemplar o horror. Os dois homens chegaram à casa de Norberto na manhã do dia 1º. Vinham em busca da mercadoria prometida, mas encontraram algo totalmente inesperado. Na sala de cirurgia, cujo soalho estava coberto de folhas secas e gravetos, a Lolita encomendada não era mais que um cadáver inerte sobre a maca. O primeiro e único fracasso da carreira de Norberto. Este jazia sobre a cama junto à porta dos fundos, expressão vazia e distante. O único sinal vital aparente era a recorrente convulsão que agitava seu corpo a cada par de minutos. Que merda terá acontecido aqui? Não sei, mas o prejuízo está feito. Como explicar ao cliente que a boneca dele está morta? Negócio pago antecipado? Puta merda! Logo uma Lolita feita pelo Norberto, feita para durar. Nosso nome vai pro ralo. Espere, acho que nem tudo está perdido, meu caro. Como, Gustavo? Fui assistente dele, o senhor sabe. Sim, e daí? Posso produzir outro exemplar, só não garanto a durabilidade igual as bonecas do Norberto. É um segredo que ele nunca revelou e agora não revela mais. Mas como encontrar a matéria-prima? Não temos tempo. Tudo o que preciso está aqui mesmo. Não seria uma grande ideia oferecermos dessa vez um boneco vivo? Como chamá-lo? Dorian, que tal? Na certa tem mercado. Realmente foi uma ótima ideia, e o primeiro Dorian sobreviveu por longos anos, tendo trocado de dono algumas vezes. Diziam que seu único defeito era que chorava silenciosamente de tempos em tempos. Quanto à carreira de dollmaker de Gustavo, não foi longe.
os novos produtos não duravam nada, pois o ingrediente secreto de Norberto nunca foi descoberto.